Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos aprender a iniciar e conhecer um pouco sobre o software que nós vamos utilizar, que é o Jupyter. Para abrir o Jupyter, você vem aqui em Iniciar, digita Jupyter, você vai ver aqui, ó, Jupyter Notebook, e você pode, por exemplo, fixar ele aqui na sua barra da sua barra iniciar, então ele pode aparecer aqui embaixo. Você clica com direito e aqui você clica em fixar na barra de tarefas. Agora eu posso iniciar o Jupyter, você clica nele aqui e você vai ver que vai abrir uma página no seu navegador padrão. Quando abrir essa página, a primeira tela que você vai encontrar é na verdade um navegador de arquivos, com todos os arquivos e pastas do seu computador. Por exemplo, se eu clicar aqui em Desktop, você vai ver os arquivos do seu desktop. Como o meu desktop não tem nenhum arquivo, então não vai aparecer nada aqui. E assim sucessivamente para todos os arquivos e pastas do seu computador. Aqui dentro do navegador de arquivos, nós podemos fazer uma série de coisas, como criar novos arquivos, criar arquivos em Python, renomear, deletar pastas, etc. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma pasta para o nosso projeto, nesse caso, aqui na área de trabalho. Então, eu venho aqui em Desktop, clico aqui em New, aqui eu tenho algumas opções, como eu quero criar uma pasta, eu venho em Folder, e você vê que essa pasta foi criada. Se você vier aqui na sua área de trabalho, ó, você vai ver que essa pasta também está aqui na área de trabalho. Ela foi criada aqui na área de trabalho, de fato. Porém, eu não quero que essa pasta se chame Untitled Folder. Eu quero que essa pasta se chame Projeto. Então, eu seleciono ela aqui, clico em Rename e coloco aqui Projeto, por exemplo. Depois eu clico aqui no botão azul e a pasta agora se chama Projeto. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, na sua área de trabalho. O Python também cria essa outra pasta aqui, mas é uma pasta auxiliar ao projeto, não precisa se preocupar com ela. Voltando aqui no Jupyter, na pasta Projeto, agora, eu quero criar o arquivo de Python onde eu vou escrever o meu código. Para fazer isso, eu clico aqui em New e clico aqui em Python 3. Você vai ver que vai abrir uma nova página com o programa em si. Pessoal, essa é a tela principal do Jupyter, é aqui onde nós vamos escrever os nossos códigos. Aqui nós temos um menu com algumas funções e aqui embaixo nós temos o lugar onde nós vamos de fato escrever o código. Então aqui, por exemplo, eu poderia escrever um comando para colocar uma mensagem na tela, como a gente já viu antes, um olá, por exemplo. E eu posso executar esse código clicando aqui nesse último botão, que significa executar todos os comandos. Eu clico nele, clico aqui no botão vermelho, que significa reiniciar e rodar todas as células, e ele vai executar esse comando. Vocês podem observar que quando o comando é executado, o Jupyter mostra aqui dentro do lado da palavra in esse número 1, que significa que esse trecho de código foi executado pela primeira vez e é o primeiro passo que foi executado. E aqui embaixo você vê o resultado da execução do comando que nós pedimos, que foi o print. Então, o computador, o Python, interpretou isso e colocou o que nós pedimos aqui na tela, que foi o olá. Mas você pode também ou continuar digitando aqui embaixo os próximos códigos, por exemplo, um print olá 2. Por exemplo, e aí eu clico aqui em Run e ele vai executar tudo de novo e mostrar um olá 2 aqui embaixo, ótimo. Mas eu também posso adicionar uma nova célula clicando aqui, ó, nesse mais. Esse mais coloca uma nova célula abaixo. E por que eu faria isso? Quando o seu código vai se tornando cada vez maior, mais complexo, essa é uma forma de você separar o que cada trecho do seu código faz. Por exemplo, um trecho do seu código pode somar, o outro pode multiplicar e o outro pode salvar um arquivo. E você quer que isso fique claro, separado em blocos, para que fique fácil de se navegar, de se encontrar esses trechos de códigos de forma rápida. Então, é por isso que você separa o seu trecho do código em células. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu trecho do código anterior e agora eu quero colocar aqui embaixo um olá 3. Vou pedir para ele executar um terceiro comando, que é um olá 3. Então, quando eu clicar aqui
em executar tudo, em reiniciar e executar tudo, ele vai executar tanto a primeira célula quanto a segunda e vai colocar o resultado aqui embaixo. Existe outra forma de você executar uma célula, mas nós não vamos utilizar essa forma aqui e eu vou explicar para vocês o porquê. Por exemplo, se eu colocar aqui, eu disser que a variável A, ela vale 1. Não se preocupe com isso agora, nós vamos aprender o que é uma variável mais à frente, mas por enquanto se concentra aqui. Então na primeira célula eu disse que a variável A valia 1, eu não executei o código ainda, por isso que ainda está mostrando o resultado anterior aqui embaixo. E aqui no passo número 2, na célula número 2, eu disse que o meu A agora vale o valor anterior do A, que nesse caso era 1, então eu coloco ali A, mais 1. Ou seja, quando eu executar essa segunda parte, o meu A agora ele vai passar a valer 2, porque era o valor anterior do A, que era 1, mais 1. Então, o meu novo A é agora 2. E, por fim, eu vou adicionar aqui mais uma célula e eu quero que ele mostre o resultado, eu quero que ele mostre quanto é que vale o A. Então, eu coloco o comando print para mostrar alguma coisa na tela e dentro do comando print, sem aspas nesse caso, porque é uma variável, eu coloco a letra A. Vou pedir para executar tudo aqui e você vai ver que o resultado vai ser o número 2 aqui embaixo. Pronto, é exatamente isso. Ele executou todos os comandos, o primeiro comando, que era A igual a 1, o segundo comando, que era o valor anterior de A mais 1, e o terceiro comando, que foi mostrar quanto o A valia para a gente na tela. Por isso que a gente usa o comando print, que nesse caso o resultado foi 2. Existe outra forma de executar esse código, que é selecionar a célula, a primeira célula e clicar em Run, a segunda célula, clicar em Run, a terceira célula e clicar em Run. Nesse caso, nós temos exatamente o mesmo resultado, porque nós seguimos a mesma sequência. Porém, se nós agora clicarmos aqui na segunda célula, que soma o valor de A, o último valor de A mais 1, e depois executarmos a próxima célula para mostrar o resultado, você vai ver que o resultado não vai ser 2, e sim 3. Por exemplo, se eu clicar aqui e clicar em Run, e clicar aqui e clicar em Run de novo, você vai ver que o resultado é 3. Se eu selecionar de novo a segunda célula e clicar em Run de novo, e na terceira célula, que é para mostrar o resultado, e clicar em Run de novo, você vai ver que vai ser 4. Por que é que isso acontece? Porque quando eu seleciono célula por célula e executo esse código, sem clicar, por exemplo, na primeira célula que dizia que o A valia 1 inicialmente, ele vai sempre pegar o último valor de A. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui, o último valor de A é 4, certo? Que foi a última vez que a gente executou. Se eu selecionar aqui e clicar em Run, eu somei esse 4 com 1. E agora eu quero ver o resultado. Quando eu clicar aqui na terceira célula e clicar em Run, você vai ver que vai ser 5. Mas, se eu clicar na primeira célula e clicar em Run, clicar na segunda célula e clicar em Run, e clicar na terceira célula e clicar em Run, você vai ver que o resultado é 2, porque o valor que estava armazenado de A era 1 inicialmente. Então, essa é a diferença e esse é o motivo pelo qual nós utilizamos esse botão para rodar tudo. É para evitar que exista uma confusão nos passos, nas células que você está executando. Então, é melhor executar tudo de uma vez para garantir que você está sempre começando do início e não sair clicando célula por célula e executando célula por célula, porque isso pode se tornar confuso. Só mais um exemplo aqui, por exemplo, se eu clicasse no A e clicar em Run, e agora eu clicar aqui na terceira célula e clicar em Run, você vai ver que o A é 1, porque eu pulei esse segundo passo, eu não executei esse segundo passo. Então, se eu clicar agora aqui no segundo passo, clicar em Run, e clicar no terceiro passo e clicar em Run, ele vai me mostrar 2 agora, quer ver? 2 é o resultado. Então isso aqui vai se tornar muito confuso uma hora. Então para evitar esse tipo de confusão, é melhor clicar aqui em executar tudo, reiniciar e executar tudo de uma vez, porque é garantido que o resultado vai ser
o resultado que você espera. Agora que a gente fez esse primeiro código aqui, a gente conhece um pouquinho sobre o Jupyter, qual é a carinha dele, eu vou clicar aqui, ó, em salvar, para salvar o meu arquivo, e agora eu vou fechar o Jupyter. Então eu posso clicar aqui em File, Close and Halt, que significa fechar e suspender o Jupyter. Você vai ver que o arquivo aqui no seu navegador ficou com esse nome esquisitinho aqui. Eu não quero que ele fique com esse nome esquisito, então eu seleciono ele e clico aqui em Rename. E eu quero chamar ele de projeto, beleza? Então eu clico aqui no botão azul e agora o meu arquivo se chama projeto. Eu posso agora encerrar o Python. Para encerrar o Python eu clico aqui em Quit, ele vai me dar essa mensagem dizendo que você agora pode fechar o seu navegador porque o Python, o Jupyter já foi encerrado. Então eu posso fechar aqui e posso fechar aqui. A última coisa que eu quero te mostrar é que tudo que você criou lá no Jupyter, no navegador, está na verdade na pasta que você determinou, que no nosso caso foi aqui no desktop, a pasta projeto. Então se eu abrir aqui a pasta projeto, ó, o arquivo do Jupyter vai estar aqui dentro. E se eu abrir de novo o Jupyter, ó, aqui embaixo no nosso atalho, esse arquivo também vai estar dentro da pasta desktop. Então, se eu abrir aqui o desktop, a pasta projeto, está aqui o nosso arquivo.